Era fim de tarde quando dois homens se encontraram em um pequeno pátio de pedras. Um deles, Dório, era um filósofo estoico. O outro, Elias, um cristão dedicado. A conversa que teriam mudaria para sempre o modo como enxergavam a existência, a virtude e a fé. Elias. Dório, sempre admirei sua busca pela sabedoria. Posso te perguntar algo? Você acredita que Jesus realmente existiu? Dório. Elias, respeito profundamente a figura de Jesus. Mas confesso que nunca me aprofundei tanto na questão histórica. Para mim, a virtude sempre foi a base. Mas me diga, o que te convence da existência dele? Elias. A existência de Jesus, para mim, se sustenta em três pilares: o testemunho, a transformação e a coerência. Homens simples arriscaram tudo pelo que viram. Pessoas mudaram profundamente. E Jesus viveu tudo o que ensinou. Isso, para mim, é real demais para ser invenção. Dório. Você fala com convicção, meu amigo. E admito que Jesus, mesmo visto apenas como mestre, exemplifica virtudes que nós estoicos admiramos: coragem, serenidade diante da dor, domínio das paixões, compaixão universal. Elias. Exato. Jesus não ensinou só fé. Ele ensinou virtude. O mesmo bem supremo que você tanto valoriza. Dório. Mas diga-me, Elias. Por que um estoico deveria acreditar na existência de Jesus? Elias. Você não precisa acreditar como eu acredito. Mas pode ver em Jesus o modelo perfeito da virtude em ação. Se ele não fosse real, como explicar tamanha transformação em quem o seguiu? Dório. Interessante. Nós estoicos também acreditamos que a filosofia só é verdadeira quando vivida na prática. E Jesus viveu aquilo que pregou. Nesse ponto, nossos caminhos se aproximam. Elias. A fé e a razão não precisam se contradizer. Ambas procuram a verdade. E ambas podem caminhar juntas. Narrador. O vento soprou suavemente. As primeiras estrelas surgiram no céu. A conversa se aprofundava como uma jornada interior. Dório. Ainda me pergunto, Elias. Jesus existiu como você acredita? Elias. Historicamente, muitos dizem que sim. Espiritualmente, milhões sentem que sim. Filosoficamente, você pode vê-lo como símbolo da virtude suprema. A pergunta talvez não seja ele existiu? Mas sim. O que ele representa dentro de você? Dório. Talvez. Talvez a existência mais importante seja essa. A existência dentro da consciência. A existência dentro da virtude. A existência dentro da busca por sentido. Elias. E isso, já é muito. Narrador. Os dois homens se levantaram. Não haviam chegado a uma conclusão definitiva. Mas haviam chegado ao entendimento mútuo. O entendimento de que a fé e a filosofia, quando se encontram com respeito, iluminam profundamente o espírito humano. Narrador. Assim termina esta reflexão. Não com respostas absolutas, mas com perguntas que elevam a alma. E com a certeza de que, mesmo em caminhos diferentes, a sabedoria e a fé podem caminhar lado a lado. O retorno ao pátio. O dia seguinte amanheceu silencioso. Dório retornou ao mesmo pátio de pedras onde havia conversado com Elias na tarde anterior. Ele não sabia explicar por quê. Apenas sentia que a conversa ainda não havia terminado. Pouco depois, Elias apareceu carregando 2 pedaços de pão. Achei que você voltaria, disse o cristão sorrindo. Dório inclinou a cabeça. E achei que você teria mais perguntas. Sentaram-se, dividindo o pão, como 2 amigos que entendem que o diálogo é alimento da alma tanto quanto a comida é do corpo.
A pergunta profunda. Dório respirou fundo. Elias, ontem conversamos sobre a existência de Jesus. Hoje quero ir mais longe. Se Jesus existiu, ele era apenas homem, ou algo mais? Elias não respondeu de imediato. Ele observou os pássaros que passavam acima deles, como se buscasse no céu a serenidade para responder. Para mim, Jesus era Deus feito homem. Mas sei que esse é o ponto mais difícil para muitos. Talvez, até para você. Dório confirmou com um gesto lento. Difícil, sim. Mas não impossível de considerar. O estoico abre o coração. Dório ajeitou as roupas e fixou o olhar no chão de pedras. Nós estoicos acreditamos no Logos, disse ele. Uma razão universal, uma ordem divina que governa todas as coisas. Para nós, essa inteligência permeia tudo. Está em tudo. Sustenta tudo. Ele fez uma pausa. Quando você diz que Jesus é a manifestação do divino, vejo uma semelhança com o Logos que estudamos. Mas ainda assim, não entendo como a razão universal poderia se tornar um homem. Elias sorriu, compreendendo a dificuldade. E é exatamente por isso que chamamos isso de mistério. O mistério da encarnação. Elias disse. Para o cristão, Jesus é o encontro entre o humano e o divino. Não veio para explicar cada detalhe da existência, mas para mostrar, com a própria vida, como devemos viver. Amar os inimigos. Perdoar sem medida. Sacrificar-se pelo bem maior. Não se desesperar na dor. Enfrentar a morte com dignidade. Dório ergueu as sobrancelhas. Isso é profundamente estoico. Mais estoico do que muitos estoicos conseguem ser. Elias concordou. Por isso digo, e mesmo que alguém não veja Jesus como Deus, ainda encontra nele o modelo mais elevado da virtude humana. A objeção do estoico. Mas então, Dório levantou um ponto importante. Elias, você fala de Jesus como se fosse necessário crer em sua divindade para viver bem. Mas Marco Aurélio, por exemplo, não precisou disso para ser virtuoso. Então por que Jesus seria diferente? Elias respirou devagar. Porque Jesus não veio apenas ensinar virtude. Ele veio convidar cada pessoa a uma transformação interior mais profunda. Uma transformação baseada não apenas no esforço humano, mas na graça. Dório ficou em silêncio. Graça. Essa é uma palavra estranha para nós filósofos. O significado da graça. Elias explicou. A virtude humana é importante, claro. Mas ela tem limites. Às vezes falhamos. Às vezes caímos. Às vezes, mesmo sabendo o que é certo, nos vemos incapazes de fazer. Dório assentiu devagar. Sim, e isso é verdade. A graça, disse Elias, é a força que sustenta o ser humano quando suas forças falham. É a mão invisível que levanta. É o amor que restaura. É o perdão que liberta. Dório fechou os olhos. Para nós estoicos, a queda é fracasso. Para você, a queda é oportunidade de redenção. Exato, disse Elias. A diferença entre esforço e salvação. A cruz, escândalo e sabedoria. Dório respirou fundo. Elias, se Jesus era o que você diz, por que morrer de forma tão humilhante? Por que uma cruz? Elias olhou para o chão. Porque a cruz ensina duas verdades que mudaram minha vida. A dor faz parte da condição humana. A redenção nasce do amor radical. Jesus não fugiu da dor, disse Elias. Ele atravessou a dor. E ao fazer isso, ensinou a humanidade inteira a transformar sofrimento em sentido. Dório abriu os olhos. Isso é extraordinariamente estoico. Transformar a dor em força. Transformar o destino em propósito. O estoico começa a ceder. Elias, disse Dório. Ontem, eu duvidava da existência de Jesus.
Hoje, começo a compreender que, existindo ou não em forma divina, ele representa algo que ultrapassa o pensamento humano. Sim, disse Elias. Jesus não é apenas uma figura histórica. É um chamado. Uma direção. Uma luz sobre a virtude. Dório então fez a pergunta mais profunda daquela noite. E se eu quisesse conhecê-lo não como dogma, mas como sabedoria? Isso seria possível? E Elias respondeu com um brilho suave nos olhos. Não só possível. É o começo de tudo. O encerramento da segunda parte. A noite caiu suavemente. As estrelas surgiram de novo. E os dois homens ficaram ali, em silêncio. Não era mais um discípulo e um filósofo. Era apenas um ser humano conversando com outro ser humano. Sobre as coisas mais profundas da existência. A fé não venceu a filosofia. A filosofia não venceu a fé. O que venceu foi a busca sincera pela verdade.